Olá, eu começo hoje enviando um grande abraço virtual para todos que nos acompanham por aqui e pelas redes sociais. Que falta faz um abraço, né, gente? Esses dias nós estávamos aí conversando, eu, Karine e Neuza, pelo nosso grupo do Vamos Juntas, e a Karine disse assim: feche os olhos e se imagine recebendo um abraço bem forte meu. Em tempos de pandemia, nós temos que usar esses recursos da mente que também tem seu efeito confortante. Mas hoje o assunto do Vamos Juntas é o poder da história pessoal. Como as histórias influenciam em nossas vidas e tem a ver com tudo que vimos, ouvimos e sentimos. Todos nós temos uma história que precisa ser honrada, respeitada e contada, porque traz aprendizado para nós e também para quem ouve. Não é isso, Karine? É verdade. E não tem jeito, a gente tem uma história. E você falou de uma forma linda isso, a nossa história precisa ser honrada. Quantas vezes, Sandra, a gente ouve pessoas dizendo assim: olha, eu quero esquecer. Eu quero esquecer o que passou. Eu quero esquecer aquela pessoa que passou pela minha vida. Eu quero esquecer aquele tempo que eu passava dificuldade. E aí, na verdade, a nossa história precisa ser honrada. Porque a nossa história é algo que a gente tem de muito sagrado. A gente vive a vida, cada momento. E a maioria de nós não pensa que a gente tem uma história que pode impactar a vida de outras pessoas. Eu vivi 40 e tantos anos tendo uma história que eu nunca ia imaginar que poderia impactar a vida de outras pessoas. Até um dia que eu resolvi olhar para trás e contar essa história para mim mesma. E eu falei: gente, quanta coisa eu já venci. Olha o que eu superei, olha o que eu passei, olha onde eu estou hoje, olha o que eu me tornei, olha os medos que eu venci, olha os outros medos que eu ainda não venci e que eu preciso vencer. E a gente, quando expõe isso, a gente traz cura para a gente mesma. E aí é a hora que a gente precisa, né, até como exercício, eu ouvi falando aqui, né, um exercício, mas é um exercício também. É um exercício da gente observar o que a gente fala da nossa história. A forma que a gente se comunica. Como que eu conto isso? Porque você falou um ponto-chave. A sua história foi cura, primeiro para você fazer esse rebobinado da vida e entender que embora tanta coisa desafiadora, você chegou onde você está, mas ela vai ser cura para outros. Ela vai ser cura para outros. Principalmente, Sandra, nós temos cada um a sua história muito única. Mas a gente se conecta em pontos. Quando eu falo para você que quando eu era criança na roça, quando eu fui passear, às vezes a sua roça na sua cabeça aí, ela é diferente da minha. Mas você vai se remeter à sua. Então a gente tem, através da história, a gente tem como fazer esses pontos de conexão. Não é à toa que o livro mais lindo, lido e famoso do mundo, a Bíblia, é feito de histórias. Para as pessoas se conectarem. Isso é lindo. E é interessante uma coisa, né? A sua própria história, você pode contar ela de várias maneiras. A minha história eu contava de um jeito. Depois de um certo momento eu passei a contar a mesma história de outro jeito, porque eu ressignifiquei a minha história. Mas sobre isso eu vou contar para vocês aqui depois dos comerciais. Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie. Estamos de volta e antes da gente continuar a nossa conversa aqui sobre a importância das nossas histórias pessoais, nós temos uma novidade, né, Karine? Exatamente. A partir de hoje nós teremos aqui toda semana um quadro de beleza.
um quadro com dicas para deixar os nossos cabelos assim mais bonitos e saudáveis, não é isso? É da Anne Prof. Assista aí. Olá, Arrasanes! Eu me chamo Anne e eu sou a embaixadora da empresa Anne Prof, que atua há 10 anos no mercado e trabalha com todo tipo de cabelo. E eu vou estar apresentando o nosso quadro Dicas da Anne. Hoje nós vamos falar sobre o Chrono Anne, que possui 4 produtinhos que fazem toda a diferença para o seu cabelo. Afinal, você sabe o que é um cronograma capilar? Eu vou te contar. Olha, é uma sessão de tratamentos para a reconstrução do seu cabelo para fios fortes, saudáveis, com brilho que a gente ama e livre daquele frizz que a gente não aguenta mais. E foi pensando em você que criamos uma linha completa composta por reconstrução, nutrição e hidratação. Na primeira etapa, nós temos a reconstrução, que age nas camadas internas e externas do seu cabelo para devolver a força que ele precisa, sem contar o brilho que ele proporciona para o seu cabelo. Na segunda etapa, nós temos a nutrição, que devolve a flexibilidade natural dos fios secos e fragilizados, dando aquele balanço que a gente precisa e a gente ama. Na terceira etapa, nós temos a hidratação, que devolve a massa que seu fio precisa, evitando quebra, aquela queda quando a gente está penteando o nosso cabelo e aquele ressecamento, principalmente quando a gente pega uma praia ou uma piscina. E por último, nós temos o nosso potencializador Anne Prof, que age no seu couro cabeludo, garantindo que o crescimento seja forte e dê muito volume para o seu cabelo. Sem contar que com apenas 3 gotinhas ele potencializa todo o seu tratamento. É ou não é arrasando esse produto? E olha, eu tenho que te contar, já ouvi falar que quem usa se apaixona, hein? Então vamos juntas? Obrigada, Anne Caroline. Nós já estamos usando esses produtos. Gente, eu tô amando. Muito bom, gente. Vale a pena experimentar, ó. O cabelo fica maravilhoso. E agora, toda semana a gente vai ter dicas legais assim. Tá joia? Bom, Karine, vamos voltar ao nosso assunto aqui. É muita história. É muita história, é muita história. Bom, como eu estava falando para vocês, a minha história, que virou o livro Acredite no Seu Milagre, boa parte da minha vida eu contava essa história com um tom de vitimismo. Eu contava para mim mesma essa história que eu era vítima de uma tragédia, eu carregava isso com uma dor, com uma ferida. Até que chegou o momento da ressignificação. E aí, assim, essa história já não era mais contada com vitimismo, mas com gratidão. Que eu consegui transformar a dor em gratidão. Aí era o que a gente falou no começo. Agradecer a Deus, porque antes eu também não queria lembrar do que tinha acontecido. Mas depois você lembra com gratidão por você ter vivido. Sim. Embora você não quisesse que aquilo tivesse acontecido, mas aconteceu, faz parte da sua história, e a gente conseguir agradecer a Deus e fazer com que isso se transforme numa mensagem para outras pessoas que estão passando pelo que você passou. Isso é muito importante, Sandra, a gente observar a forma que a gente fala da nossa história, porque o nosso cérebro é literal. O nosso cérebro é literal. Se eu falo assim, eu tô matando um leão por dia. O fato de eu falar que eu estou matando um leão por dia, o meu cérebro, o que é a fisiologia de uma pessoa que está matando um leão por dia? Pesado, né? Estou carregando o mundo nas costas. O que é a fisiologia de uma pessoa que carrega o mundo nas costas? Parece uma bobagem, mas o nosso cérebro, ele é muito literal. A gente fala sem pensar, A gente fala né? sem pensar. É igual quando se fala assim, olha, eu estou engolindo sapo nessa relação. O que é engolir sapo? Depois está com dor de estômago, não sabe por quê, tá? É verdade. Isso. A gente precisa observar como que a gente conta, como você falou. Eu pegava minha história e eu tinha esse vitimismo. Quantas vezes a gente pega situações que aconteceram na nossa vida e, ai, coitado de mim. Só que a gente esquece de que se estamos aqui, se estamos vivos, nós sobrevivemos aquilo. Nós sobrevivemos aquilo que naquele momento a gente achava que não ia dar conta. Quem passou por uma dor muito profunda, teve momentos que falou assim, eu vou morrer de dor, eu vou morrer de saudade, eu vou morrer. E na verdade a gente não morre, a gente vai ficar. E a forma que a gente decidir contar, encarar,
pode fazer toda a diferença. Contar, você falou em contar, essa questão da comunicação é muito importante. A gente prestar atenção nas nossas palavras. E existe um diálogo interior, né, que a gente tá com ele o tempo inteiro. Exatamente. E às vezes a gente não presta atenção. Que E você ele está o também tempo adoece, todo conversando gente. com Isso você. aí. E a gente tem que aprender a tomar as rédeas Isso aí. desse diálogo interior, ressignificar as nossas palavras. Como isso é importante, né, Então, Karine? deixa eu dar só mais um exercício. Por favor. E escreve no papel pontos da sua história, daquilo que você lembra, escreve. Por mais que seja uma história de dor, uma história de tristeza, tenha tragédias, e comece a observar aonde você conseguiu e de que forma que você conseguiu reerguer. Porque se você está aqui agora assistindo um programa, você se reergueu. Então, grifa isso e começa a mudar a forma de contar. Porque no final você vai ver que você foi vencedor, vencedora. E vai enxergar o lado positivo da história. E é aquela coisa, a gente tem que aprender a contar a melhor versão da nossa história. Não é isso? É isso aí. Fechamos Se a gente não com- fizer isso, gente, quem vai fazer? É verdade, É né? a gente Se que sabe. Então é isso, gente. Reflita sobre esse assunto e conte a melhor É isso versão aí. da sua história e aprenda a ser feliz independente das circunstâncias. É isso aí. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Continue nos acompanhando, mandando suas ideias. Vá até as nossas redes sociais. Programa Vamos Juntas no Instagram. Temos aí o nosso podcast e a gente se vê. Ó, beijão. Beijo. Vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento: Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.